Nós vamos ter agora uma entrevista importante no Bastidores CNN. Nós vamos conversar agora com o ministro das Cidades, Jader Filho, que estará na COP28. Ministro, as malas já estão prontas? O senhor embarca hoje à noite? Tudo bem, não, embarco só amanhã à noite, de São Paulo. Então dá tempo ainda de fazer as malas amanhã, deixar para a última hora. Ministro, muito obrigado pela presença no Bastidores CNN. Eu gostaria de começar essa entrevista importante perguntando o que o Ministério do senhor vai levar para a COP28. Tem um calor no Brasil, nós passamos por uma onda de calor fortíssima e há um projeto sobre cidades resilientes. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco os detalhes dessa iniciativa. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês nesse programa tão prestigiado. Realmente essas discussões na COP28, ela é uma prioridade para o governo brasileiro. Nós já fizemos algumas discussões importantes no último encontro que teve, onde o presidente passou lá pela ONU, onde nós pudemos discutir com diversos players internacionais, diversos gestores locais em diversos países do mundo, Espanha, Estados Unidos e tantos outros países, aqui inclusive da América Latina, onde nós pudemos já trocar a partir dali opiniões e impressões do que tem a questão climática. É uma preocupação do governo brasileiro. Lá mesmo eu tive, por exemplo, conversar, por exemplo, com o governador do Avaí, que tinha acabado de passar por aquele problema gravíssimo daqueles incêndios lá que ceifaram diversas vidas, causaram tantos transtornos, e eu vendo a emoção no olhar daquele governador, tão dramática é a situação do que estava ocorrendo no Avaí naquele momento. E a gente está tendo a oportunidade de ver o calor absurdo que tem assolado as nossas cidades pelo país. Eu acho que a gente precisa, de fato, abrir essa discussão. É importante o que todos os fóruns da ONU Habitat que a gente tem discutido, eles têm pregado muito, é a gente discutir essas soluções com os líderes locais. A questão da localidade é uma prioridade para a ONU Habitat e para todos que fazem, vamos dizer assim, esse é o fórum a partir da ONU que discute as nossas cidades. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão com a sociedade brasileira e é um tema que eu vou levantar lá na COP28. Eu tenho ouvido diversas discussões. E aqui, antes que alguém possa fazer uma avaliação equivocada, o governo brasileiro se comprometeu com a causa do meio ambiente e nós temos já dado, o governo do presidente Lula já tem dado os sinais de como ele quer levar a sério este tema. A prova disso são os números que têm sido apresentados por parte do governo federal de redução de desmatamento da Amazônia e o enfrentamento da questão do meio ambiente. Mas eu tenho levantado nas discussões que a gente tem feito sobre o aspecto de que a pauta das cidades não tem sido central nessas discussões quando se trata da questão do meio ambiente. A gente ouve falar de como preservar, falar de comando e controle, mas a gente não discute as pessoas na questão do meio ambiente. E as pessoas vivem aonde no mundo? Por exemplo, na minha Amazônia, propriamente, no meu estado do Pará, a maioria dos paraenses vivem nas cidades. E essas pessoas, elas querem ter uma boa escola, querem ter um bom emprego, querem ter saúde de qualidade, querem ter cidades melhores para se morar e para se viver. E eu não consigo ver alternativa se a gente não discutir a questão do meio ambiente envolvendo as pessoas, que a gente consiga de fato resolver o problema. Comando e controle é muito importante, mas nós precisamos encontrar soluções que sejam soluções perenes para que a gente de fato consiga resolver a questão do meio ambiente, que é urgente e que todos nós, todos os brasileiros e todas as pessoas que vivem no planeta Terra estão podendo ver com diversos efeitos climáticos que têm acontecido por conta de tudo que tem sido feito, todas as agressões que têm sido feitas ao nosso meio ambiente. Ministro, quero aproveitar essa fala do senhor para a gente tentar detalhar algumas iniciativas, porque pelo que eu tiro dessa primeira colocação do senhor, é que existe uma necessidade de se dar apoio às pessoas, impulsionar a economia, inclusive nas cidades, para que não haja ali um grupo de pessoas dedicado a atividades, por exemplo, como desmatamento, atividades que levam ao desmatamento, mas existe também a necessidade de um olhar do governo para dar apoio às cidades que estão
vulneráveis a esses eventos climáticos extremos. E aí a gente está falando aqui não só do calorão, que o senhor muito bem apontou, mas também das chuvas, que estão já nos últimos meses ali causando tantos transtornos, por exemplo, à população no sul. Entendo que há uma discussão no governo envolvendo a pasta do senhor, mas também outros ministérios, para dar maior suporte a um grupo, uma lista de municípios. O senhor poderia detalhar para a gente? E também, muito obrigada pela entrevista aqui no Bastidores. Eu é que agradeço mais uma vez. Dizer para você o seguinte, nós temos problemas, são aqui os problemas dos extremos que nós estamos vivendo no Brasil. Você está vendo as enchentes, as enxurradas que estão destruindo diversas cidades, devastando cidades no sul do Brasil. Como você está vendo, nós vemos também aí situações gravíssimas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar em Santarém, lá no Pará, e vendo braços de rio Amazonas. Como é que a gente podia falar em seca do rio Amazonas da maneira que a gente está vendo isso? A gente viu o rio baixar, mas seca? De não ter um palmo de água, você vê areia como se você estivesse andando numa área que nunca passou uma gota de água. Então é uma coisa que assusta de fato a gente. E por isso que o governo federal lançou agora recentemente o PAC Seleções, e só no Ministério das Cidades são cerca de 44,8 bilhões de reais para investimento justamente para dar essa infraestrutura, para dar a infraestrutura de prevenção. Por exemplo, nós temos a questão das encostas no Brasil, nós precisamos cuidar, nós precisamos prevenir esses desastres para que fatos como esses não venham a se repetir, ceifando vidas, tirando tudo que as famílias têm, sua casinha, enfim, a sua geladeira, enfim, devastando vida de pessoas, quando também não só ceifando famílias inteiras. Então, a gente precisa, de fato, ter o tratamento, e por isso que o presidente Lula retomou o PAC, e especificamente com o Ministério das Cidades, quando a gente trata dos cidades resilientes e sustentáveis, que são cerca de 40 bilhões de reais, e o Água para Todos, que são 4 bilhões de reais. No cidades resilientes e sustentáveis, a gente fala da questão de contenção de encostas, a gente fala de drenagem, a gente fala de tratamento de esgoto, tratamento de resíduos sólidos, falamos de mobilidade urbana, falamos da aquisição de ônibus elétricos para que a gente diminua a emissão de gases de efeito estufa, enfim, são ações contundentes de investimentos que vão ocorrer, que nós estamos agora no processo agora de seleção para pegar quais são aqueles projetos que estão mais maduros, para que a gente possa, a partir daí, fazer a seleção do PAC. E aqueles projetos que não estiverem tão maduros, os prefeitos não precisam ficar preocupados. A gente vai também financiar projetos para que esses projetos possam ficar maduros, e na próxima seleção em 2025 a gente consiga fazer a seleção desses projetos, que eu tenho certeza que serão projetos muito importantes para todas as regiões do nosso país. Ministro, o senhor é uma figura eminente da política brasileira e conhece muito a temperatura do Congresso Nacional. Nós abrimos o nosso jornal hoje falando sobre a sabatina de Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que ele terá vida fácil no Senado Federal ou vai enfrentar um pouquinho de dificuldade? Não, eu acredito que o ministro Flávio Dino, ele reconhecidamente na classe política foi um excelente governador, eleito em primeiro turno, com uma votação expressiva no Maranhão, como um dos mais votados no Brasil na eleição anterior, que elegeu os últimos governadores, na eleição de 2018. Então eu acredito que, primeiro, da habilidade do senador e ministro Flávio Dino. Eu tenho certeza absoluta que ele já está dialogando com os ministros, com os senadores, eu tenho certeza que não haverá problema. O próprio presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, eu vi que ele já marcou a data da sabatina do senador Flávio Dino, do ministro Flávio Dino. Eu tenho certeza absoluta que o ministro Flávio Dino vai dar muito orgulho para o país, como já vinha fazendo um excepcional trabalho à frente do Ministério da Justiça. Eu tenho certeza que ele vai engrandecer e muito o Supremo Tribunal Federal. Ministro, Uribe aproveitou aqui, lógico, a presença do senhor para perguntar um pouco sobre política, e quero também ouvi-lo sobre um julgamento importante para o governo, que sei que o senhor está acompanhando muito detidamente, que é o julgamento sobre a correção do FGTS. Esse é um tema que interessa, claro, a quem tem conta no FGTS, a muitos trabalhadores, mas ele é central para o governo. O governo estava pedindo, inclusive, para que esse julgamento fosse segurado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto
Roberto Barroso pautou novamente, mas tem pedido de vista. E aí o governo ganhou mais um tempo para negociar uma solução. Qual é a solução que o senhor vê para que o interesse do governo também seja preservado, que é não ter um impacto no financiamento da habitação no país? Esse tema, de fato, é um tema central no Ministério das Cidades. É um trabalho que tem sido feito, enfim, um belo trabalho que tem sido feito pelo ministro Messias, no sentido de mostrar os impactos que isso haverão fundamentalmente nas obras nos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, nas obras de financiamento de obras de drenagem, de mobilidade urbana e de tantas outras frentes que são muito importantes. Inclusive, boa parte daquilo que está no PAC está inserido a partir dos financiamentos do FGTS também, fora o Orçamento Geral da União, fora o financiamento por parte do BNDES e tantas outras frentes que vão ser estabelecidas no PAC. Então, a gente fica, de fato, muito preocupado. Mas a preocupação principal, e aqui eu quero deixar claro, é com o financiamento para as famílias com as rendas mais baixas. Se a decisão do Supremo permanecer da maneira que está, muitas famílias ficariam inviabilizadas de tirar os seus financiamentos. E os números que a gente tem apontado, depois das alterações que nós fizemos recentemente no FGTS, o crescimento do número de financiamentos tem sido substancial. Por exemplo, nós fizemos a ampliação do subsídio, saiu de 47 mil para 55 mil reais. Nós fizemos também a redução da taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do FGTS, do Minha Casa Minha Vida, enfim, dos programas habitacionais. Nós também fizemos a ampliação do teto da contratação, que saiu de 270 para 350 mil reais. E o efeito que houve em relação a isso foi fantástico, extraordinário. A meta para o ano de 2023 eram 375 mil unidades habitacionais. E nós já chegamos, na metade do mês de novembro, a 420 mil unidades habitacionais financiadas. Então, isso obviamente vai haver isso é inegável, porque os juros vão ser repassados e na hora que os juros forem repassados, essas famílias não terão capacidade de assumir o financiamento, não passarão no cadastro para poder acessar esse financiamento. Fora disso, é o trabalho que nós temos feito junto a governadores, a prefeitos, para que a gente possa unir todas as políticas habitacionais no país, que a gente está chamando de Minha Casa Minha Vida Cidade. Semana passada mesmo estive no Mato Grosso lançando, juntamente com o governador Mauro Mendes, onde só lá, em conjunto, entre o que vai ser o Minha Casa Minha Vida mais o programa habitacional do Mato Grosso, são 40 mil unidades habitacionais somente para o estado do Mato Grosso. Então isso vai potencializar muito, gerando emprego e gerando renda também para os estados, para os municípios. Agora eu quero deixar claro aqui da nossa preocupação também com o trabalhador. Nós não estamos discutindo que o trabalhador não tem que ter essa remuneração, muito pelo contrário. O presidente Lula, mesmo esse ano, mandou para que fosse distribuído todo o lucro que foi tido do FGTS, foi distribuído ao trabalhador, justamente com o compromisso que o presidente Lula tem com os trabalhadores, no sentido de que o fundo não perca, para que o trabalhador não perca o seu poder de compra, mas a gente precisa equilibrar as duas coisas. Atender, obviamente, esse reajuste que os trabalhadores precisam, né? Como também não fazer com que o financiamento para a casa própria, para as pessoas das baixas rendas, também seja, vamos dizer assim, não tenha uma alternativa que possa atender essas famílias. Nós conversamos com o ministro das Cidades, Jader Filho. Muito obrigado pela presença no Bastidores CNN, ministro, e boa viagem aos Emirados Árabes para participar da COP28. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês da CNN, sempre à disposição para poder esclarecer aí os programas do Ministério das Cidades e os programas do governo do presidente Lula para os nossos telespectadores da CNN. Obrigada, ministro. Obrigado.